Boa noite a todos e a todas. A gente vai agora dar início à nossa live, que é o ciclo vital das famílias brasileiras. E por que eu convidei a Ceneide, querida, para fazer essa live com a gente? Porque ela é uma especialista nesse assunto, fez muitas pesquisas nessa área. E muitas pesquisas com família sobre vários temas, né, Ceneide? Então, gente, eu vou pedir para a Ceneide se apresentar um pouquinho. Na descrição do vídeo, vocês vão ver, né, um breve resumo da história dela, né, do currículo dela, mas ela é uma pessoa com uma história tão linda e tão longa dentro da terapia familiar que, assim, a gente precisaria de algumas lives só para contar um pouco sobre isso, né, Ceneide? É um, é um currículo incrível. O currículo se deve à idade, né? Eu vou contar que eu estou com 85 anos e acho que fui uma das primeiras terapeutas de família no Brasil. Acho que terapeutas mesmo, que até hoje estão trabalhando, parece que fui a Rosa, eu e a Matilde, que agora não está trabalhando mais, né? Sim. Mas era esse trio que praticamente iniciou tudo da terapia e eu depois o ciclo vital. Mas isso é devido à idade, né, Denise? Muita história por causa de muita idade. Vamos lá. Trabalho. E muita dedicação. Também, também. E então, hoje, né, a gente conversou um pouquinho, né, para a gente combinar um pouco como que a gente ia conversar hoje, que a gente quer que seja um bate-papo gostoso. E então, Zeneide, eu queria começar te perguntando assim, como é que começou o estudo do ciclo vital das famílias aqui no Brasil? Então, Denise, olha, acho que eu vou assim me policiar para não tentar dar aula, né? Porque eu sou essencialmente uma professora, mas gostaria de fazer o diálogo e se outras pessoas puderem participar, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Mas a história começou assim. Em 1996, eu dava aula no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, na psicologia clínica, e a gente tinha um núcleo de família. E em 96, a gente estava estudando o ciclo vital pelo livro da McGoldrick e Carter, que era o ciclo vital das famílias americanas de classe média no final do século. E ela deixava muito claro isso no livro, mas como a gente não tinha outro material, a gente estudava nesse livro. Uhum. E um dia a gente estava estudando a síndrome do ninho vazio. Uhum. E daí, então, alguém perguntou na classe, será que a gente tem ninho vazio no Brasil? Eu falei assim, não sabemos, né? E naquela época, no mesmo andar que a gente, funcionava a faculdade da terceira idade, ou seja, cheios de pessoas, né, que deviam ter os ninhos vazios. E daí a gente resolveu ir até a classe, né, e fazer uma pesquisa com aquelas pessoas. Daí preparamos tudo isso, e foi uma surpresa, porque todo mundo dava risada e falava, ninho vazio? Eu não, eu tenho um ninho cheio, cheio de neto. Todo mundo vai almoçar na minha casa no domingo, eu estou cansada, né? Quer dizer, então, era uma família assim, colmeia, não tinha nada de vazio. Daí a gente voltou para a classe para discutir esses resultados e ficamos entusiasmados, mas decepcionados. Então, nós estamos estudando uma realidade que não tem ninho vazio. E será que as outras coisas também existem ou não no Brasil?
Então, daí, a gente resolveu fazer, em 1997, a gente começou uma pesquisa com 1.500 famílias, em 69 cidades. Usamos 500 pesquisadores, todos estudantes de psicologia, e envolvemos 5 faculdades. Fizemos isso em São Paulo, na classe média, 1997. Bem, dessa pesquisa vieram resultados incríveis, né? Quer dizer, eu posso falar um pouquinho dos resultados, Claro, assim? Tá seja bom. bem-vindo. Então, essa pesquisa foi feita em São Paulo, mas, posteriormente, essa pesquisa foi feita em outros lugares do Brasil e os resultados, assim, bateram. Então, a nossa família era, em 1997, extremamente tradicional. Casado no civil, no religioso, classe média, todo mundo com casa própria, né? Religião católica, 70% das pessoas católica, mas só 17% frequentavam a igreja. E nós descobrimos uma coisa que depois isso foi para o Brasil inteiro. A maior preocupação das nossas famílias de classe média é com o estudo, profissionalização e futuro dos filhos. A nossa família, a maior preocupação delas são os filhos e o futuro. Um outro dado muito interessante é que o assunto mais evitado na família era morte, doença e sexo nessa ordem. Ninguém queria falar de morte, nem de sexo, né, e nem de doença. Uma outra coisa curiosa, que é só nossa, é que o nosso principal ritual é trocar presentes. Nós somos o único país onde tem esse grande ritual de trocar presente. Não vai para a casa de uma pessoa sem levar uma plantinha, né, uma flor, um doce, um bombom. Quer dizer, a gente se dá presente o tempo todo, né? E isso só acontece aqui, e é de norte a sul do Brasil. Então, nessa pesquisa, eu não vou poder contar tudo, porque é um livro inteiro, depois acho que eu posso mostrar o livro, né? Uhum. E vou buscar. E é um livro inteiro, é o amarelo. Não é cor de tijolo? É, cor de tijolo, cor de Está tijolo. na outra estante colorida, eu sei onde ele está. Tá. Então, e daí tem o azul, que eu vou falar depois. Então, daí muitos dados, muitos trabalhos foram feitos sobre esses dados, e a gente, então, fez, depois de um certo tempo, com famílias de até 4 salários mínimos, também uma pesquisa. E daí fomos replicando em várias situações, então isso rendeu muita coisa. Mas o que acontece? A gente sentiu que a gente precisava entrar mais na família. Então, 2000, a gente fez uma pesquisa outra, qualitativa, da onde resultou a minha teoria de ciclo vital, né? Quer dizer, que virou uma teoria. Por quê? Porque a gente visitou as famílias, chama Visitando as Famílias nas fases do ciclo vital. Então, a gente entrou em cada fase com perguntas profundas, grupo focal, né? E daí a gente extraiu muitos fenômenos que acontecem em cada fase do ciclo vital naquele momento 2000. Tá. E hoje Não, mas nós estamos... Calma, conta um pouquinho. Como é que mais chamou atenção naquele momento, lá em 2000? O que mais chamou atenção? Então, eu vou contar, mas eu só queria contar que hoje, depois de 20 anos, nós estamos repetindo, ou seja, revisitando a família, porque ela mudou muito.
ela mudou muito. Então, a gente, nesse segundo semestre, pesquisou novamente, fez toda essa pesquisa, e a gente está colhendo os dados que vão sair o ano que vem, né? Com a diferença de 20 anos, né? E E com uma pós-pandemia. pandemia no meio. Sim. Então, uma das diferenças é que eu posso falar, é que você quer que eu fale dentro das fases ou não? Acho que é legal falar dentro de cada fase, né? Porque aí as pessoas vão também. Mas todo mundo que está nos vendo tem a noção das fases. Olha, a gente pode até contar um pouquinho, brevemente, né? Uhum. Que é cada momento, né? Que caracteriza É, cada fase, né? é. Então, acho que eu comecei a estudar o ciclo vital porque eu trabalhava muito com família. E na minha clínica, eu atendia famílias em diferentes fases. Então, eu fui levando as coisas que eu via na clínica, os fenômenos, para a faculdade, para a universidade, pesquisando. Então, em 2000, naquele livrinho azul, que depois a gente vai mostrar também, na fase de aquisição, os maiores problemas eram lidar com o dinheiro, né? Porque já na classe média, pai e mãe trabalhavam, eram profissionais, era a educação dos filhos, a divisão de trabalhos, as relações com a família de origem, que tipo de valores eu vou querer para minha família, né? São os da minha família de origem, mas eu quero outros, né? Como que era a educação dos filhos, os avós ajudam ou cuidam, né? Quer dizer, então, todos esses problemas eram, e principalmente a relação do casal, aonde a comunicação era a coisa principal. Muitos divórcios na fase de aquisição, pessoas que em 1 ano, 2, 3 se separavam, né? Coisa que não acontecia na outra pesquisa. Na adolescência, uma palavra que me ficou muito numa entrevista foi uma mulher que disse assim, olha, a adolescência é um mar revolto. É isso que é a adolescência, um mar revolto, né? Por quê? Porque os limites mudam, né? Quer dizer, tem um estranhamento daquele adolescente que não é aquela criança. Existe uma confusão também, Denise, que é assim, a função dos pais, e isso é de uma colega minha da Bertol, a função dos pais até 4, 5 anos é cuidar, né? Depois, dos 7 até entrar na adolescência, você educa, ou seja, você ensina coisas, como você quer que se poste à mesa, quer dizer, sabe, boas maneiras, tudo isso. Na adolescência, não adianta mais nem educar, nem cuidar, daí você precisa orientar. Mas tem gente que cuida ainda na adolescência, que quer ensinar o adolescente, que quer cuidar, né, do adolescente, não adianta mais. Essas duas funções, se não fez lá atrás, ficou difícil, né? Mas então, no adolescente, na fase adolescente, entrava drogas, né? Quer dizer, sexo, existia uma sensação de insegurança muito grande, que fez com que as famílias se abrissem mais para receber namorados em casa, namorados e namoradas, né? E o maior dado que eu colhi, e que parece que é só no Brasil, que aqui, quando os filhos ficam adolescentes, os pais também adolescem. Então, a gente fica com uma família adolescente, né? Por que isso? Então, as mães chegavam e achavam o máximo trocar de maiô e roupa com as filhas, né? Os pais iam fazer musculação, show junto com os filhos, era um amigo dos amigos dos filhos, né? Então, eu via
por exemplo, na minha clínica, eu cheguei a ouvir isso: Zeneide, eu quero meu pai, mas pai, sabe o que é pai? Não quero amigo, eu quero um pai, né? Porque esses pais se tornavam adolescentes. E tinha um problema maior ainda, é que se tudo bem, se na família todo mundo adoecia, tudo bem, né? Vamos viver essa fase adolescente, todo mundo, depois passa, né? Mas um membro da família, e geralmente era a mãe, não adoecia. E ela virava mãe de 3 adolescentes, 3 ou 4, sei lá, né? Do marido adolescente, dos filhos adolescentes, e ela era uma pessoa envelhecida, porque tinha que cuidar disso tudo, dessa família adolescente. Bem, eu me lembro, eu posso ir contando? Claro, tá muito bom. Tá bom. Eu me lembro que nessa fase, quando eu atendia família adolescente, eu perguntava assim, a primeira pergunta que eu fazia é: quem manda nessa família? E olha, não raro era um adolescente que levantava a mão: sou eu. Daí, era ele. Daí, lógico que eu não perguntava, porque os pais também estavam surpresos, né? Daí eu usava aquela pergunta circular, perguntava para o irmão: por que você acha que ele disse que ele manda na família, né? O irmão falou assim: eu não sei, mas você sabe que a gente só vai no restaurante que ele gosta, a gente só frequenta, só vai para o hotel nas férias que ele curte, né? Quer dizer, então essa coisa da hierarquia, de não ter muita hierarquia, né? Quer dizer, o mando, né, da família passava assim para outros elementos. Bem, vamos lá. Na fase madura, daí aquela fase onde os pais estão se aposentando, né, a meia-idade, aquela do ninho vazio, que nós não temos, porque o que acontecia? A casa enchia de netos e vinham também os agregados, genros e noras, e essa entrada de agregados é a coisa que mais criava conflito nas famílias. É quando entram agregados, né, que têm valores diferentes, que têm educação, às vezes vêm de países diferentes, casamentos, né, interculturais. Então, daí tinham. E esse ninho era ninho cheio na fase madura, quer dizer, então, a gente até, quando a gente compara o ciclo vital com as fases da Lua, né? A gente fala que a Lua cheia é a Lua da fase madura, porque é uma Lua cheia, uma família cheia, né? E também nessa começa o recasamento dentro do próprio casamento, né? Que os cônjuges têm que fazer, ou então a maioria dos divórcios acontecem aí, porque também tem um fenômeno que é a abertura do baú, né? Quando você começa a ver desde o casamento o que eu fiz, o que você fez, o que eu dei, o que eu não dei, o que faltou, né? Quer dizer, então esse baú é uma coisa perigosa lá na fase madura. E daí vai para a fase minguante, que é a fase última, né? Quando aquelas 2 pessoas que começaram o ciclo vital já estão lá sozinhos, às vezes a viuvez. E nessa fase, o fenômeno maior é a mirada no retrovisor. Se você olha no retrovisor e você vê coisas boas, você vê que você aproveitou a vida, você fez coisas, você teve seu protagonismo, sabe? A família está bem, então essa fase última é bem vivida. Se você tem segurança, se você poupou, né? Porque a insegurança financeira é muito grande, né, nessa fase. Então, aquela mesma preocupação com o dinheiro que havia na fase de aquisição, na fase última vem com tudo, né? E a dificuldade daí, né, que é da primeira pesquisa, de falar da morte.
de falar de doença, né? Quer dizer, é muito difícil nessa época você, para o brasileiro, conversar sobre, olha, o que eu quero quando eu morrer? Como eu quero morrer? Né? Quer dizer, então esses são os fenômenos, mais ou menos, que a gente encontrou. Aí, fala. Não, eu ia falar que, assim, é incrível que muitos desses fenômenos que você foi descrevendo, né, ou eu vivi na minha família, ou eu vejo na minha clínica também, né? Uhum. A gente realmente percebe que isso realmente é assim mesmo, né? Que a gente percebe como os adolescentes muitas vezes mandam nas famílias, às vezes crianças até menores mandam, né? Uhum. Já acompanhei crianças até bem menores que também mandavam, só se fazia o que aquela criança, principalmente se for um opositor, né, acaba realmente virando o líder da família. Então, mas isso, Denise, tem uma coisa que a gente viveu o patriarcado, viveu o matriarcado e vive agora o filiarcado, porque eles mandam mesmo. Uhum. E a importância da gente fortalecer esses pais, né, para que a gente possa criar um sistema que proteja mais essa infância e que fortaleça mesmo, né, as funções maternas Sim. são tão fundamentais para as pessoas se desenvolverem, né, porque os próprios pais precisam, pai e mãe, precisam se desenvolver nessas funções. Ninguém nasce sabendo, mas a gente precisa se dedicar a aprender. Eu acho que uma das coisas que eu observo é que muitas vezes as pessoas querem fazer isso instintivamente. E só Uhum. que o modelo dos próprios pais não serve. As pessoas olham para os modelos e falam, não quero ser daquele jeito, mas não se dedicam a desenvolver um outro jeito, né? Muitas vezes o trabalho tem ocupado cada vez mais espaço, mais importância na vida das pessoas adultas, né, dos pais e mães, e as crianças estão sendo relegadas a serem cuidadas por outras pessoas. Então, a terceirização da criação Sim. das crianças também cria, na hora desse encontro, uma falta de intimidade, uma falta de proximidade que enfraquece a voz dos pais, porque eles não têm um Uhum. lastro ali nesse vínculo construído para serem escutados, né? Então, isso vai também enfraquecendo, né? Então, e a gente sabe, né, que a gente já tem alguns resultados, né, da pesquisa, e por que é bom ter o ciclo vital, né? Porque às vezes você quer falar sobre a família, e família é uma coisa muito extensa, muito complexa. Se você pegar fases, fica mais fácil, olha, principalmente na universidade, quando você quer fazer pesquisa, é muito mais fácil você pesquisar, por exemplo, a comunicação na fase adolescente do que a comunicação na família, porque em cada fase a coisa acontece diferente, Com né? certeza. Essa comunicação é diferente. Então, eu acho que facilita. Agora, uma coisa, Denise, que a gente já está se preparando, né? Isso já vendo por pesquisa, é que a família está diminuindo, vai diminuir, e nós não vamos mais ter tios, primos, irmãos, né? As pessoas estão tendo muito filho único, né? Quer dizer, então, a consequência disso não vai ter, por exemplo, se cada família, né, tiver um filho, quer dizer, vai diminuindo os tios, vai diminuindo os primos, só vão ser conservados os avós, e essa família extensa vai sumir, é a família que já está sendo substituída pela rede. Né? Quer dizer, então, a gente vai substituir a família extensa pela rede social, né? E Virtual. daí é uma outra fase. Né? Virtual. Pior é isso, né? Ainda virtual, né? É isso.
Vocês já começaram a analisar os resultados dessa pesquisa pós-pandêmica? Não, a pesquisa pandêmica ela foi feita em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Vale do Paraíba, que é um grande nicho nosso de pesquisa, né? No Rio de Janeiro, no Maranhão e no Paraná, e no Paraná está sendo feita pela Associação Paranaense de Terapia Familiar. Uhum. É a primeira vez que a gente trabalha com uma associação sem ser uma universidade. Uhum. Então, a gente vai ter esses resultados todos. Mas a gente já está vendo algumas coisas e a gente já percebeu muita coisa na pandemia, né? Quer dizer, a gente já percebeu isso. Você podia contar para a gente, assim, um pouquinho, quais foram as percepções da equipe de pesquisa? Então, quando eu escrevi, nas 2 vezes que eu escrevi na pandemia, eu tenho um livro, Denise, que acho que você não conhece, porque ele teve muito pouca propaganda, se você me permitir, depois eu vou... E nesse livro, as pessoas contaram sobre como viveram na pandemia. Tem relatos super interessantes de gente da linha da frente, de gente do exterior, brasileiros que estão fora, sabe? Então, foi muito legal. Mas, então, quando eu pensei na pandemia, para mim, vinha, assim, 3 coisas, 3 vértices principais, que eram o tempo, o espaço e o recurso. Né? Quer dizer, como o tempo passava para as pessoas? Qual é o espaço que eles ocupavam? O espaço físico mesmo. E que recursos eles tinham, econômicos, sabe, emocionais, para viver a pandemia. Então, o que eu vi, o que a gente viu na fase de aquisição, é que o fato de ter o trabalho em casa, né, o trabalhador, o teletrabalhador, né, às vezes os dois, marido e mulher, trabalhavam, a escola foi para casa, né? Quer dizer, então as pessoas também tinham que comandar os estudos do filho, colocar na coisa. E, pensando em espaço, quando você fica muita gente numa casa muito grande, onde cada um pode ficar no seu quarto trabalhando, né? Mas quando você fica num apartamento, né? Ou como as famílias vulneráveis, ficavam todo mundo dentro de casa porque não podia ficar na rua, a situação era muito ruim. Então, o espaço foi fundamental, né? Quer dizer, e a gente vê isso no livro. Gente que, por exemplo, morava em Nova York, em apartamento, e foi para o interior dos Estados Unidos para ir para uma casa, para poder viver melhor, né? E aqui no Brasil também, uma romaria, quer dizer, um monte de gente que procurou cidades menores, né, para morar. Uhum. Na fase adolescente, eu acho que foi no tempo, tanto a fase última como a fase adolescente acharam na pandemia que perderam tempo, um tempo precioso de vida, 2 anos que não se são recuperados nunca. Os idosos, pelo menor tempo de vida, e os adolescentes, porque teve gente que fez 15 anos nesse meio de tempo, gente que teve intercâmbio, gente que teve, sabe, que tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa e não pôde fazer, né? Então, esse tempo foi muito ruim. E só se tem uma vez na vida, né? Uma vez na vida, coisas, viagens, né? Quer dizer, eu mesma não fiz uma viagem em 2 anos, né? Quer dizer, coisa rara, né? Não fui a um congresso, era tudo online. Bem, o adolescente passou a maior parte do tempo no seu quarto, né?
E a rede foi muito importante para esse adolescente. Na fase madura, Desculpa, quando você fala rede, são as redes sociais, né, virtuais. as redes sociais e virtuais, quer dizer, então essa geração que a gente chama geração cordão, que é ligado, ele não se desligou em nenhum momento, ele ficou mais ligado ainda e com muitos prejuízos, né? Quer dizer, muitos prejuízos. Na fase madura, aquela casa cheia, algumas pessoas trabalhando também, e muita falta da reunião de familiar, muita falta de almoço, de gente se encontrando, né? Quer dizer, então, e também, quando o espaço era pequeno, era muito difícil fazer isso. Eu tive gente que falava, eu queria ver meus netos só queria ver meus netos um pouquinho ao vivo, né? Quer dizer, essa coisa de não poder. Na fase última, o problema foi a tecnologia. Quem não dominava, né, celular, o computador, para se distrair, para ver coisas, para se comunicar, ficou muito difícil, muito difícil. Não poder sair, também as pessoas reclamavam muito, eu não posso, eu não posso. Eu queria só ir na feira. Eu nem sei se teve feira na pandemia, mas eu vi uma pessoa, eu só quero ir na feira uma vez só, né? E os 2 anos perdidos, e no aspecto econômico, quem tinha dinheiro para pedir comida, né, para fazer coisas, poder gastar, tudo isso, vivia um pouco melhor. Quem não tinha recursos, vivia muito mal. E quem não tinha recursos emocionais, quem não gostava da sua companhia, quem tinha muitos conflitos de comunicação na família, o negócio emocional foi terrível. Hoje, eu tenho trabalhado nas supervisões, sabe, os terapeutas trazendo esse impacto emocional. Um monte de gente com depressão, um monte de gente somatizando, ficando doente, sabe? Perdendo, assim, algumas noções. Então, acho que na pandemia a gente conseguiu ver isso daí, né? Mas a gente vai ter esses resultados. O ano que vem eu prometo para você que você vai ter um terceiro livro aí na estante, né? O Revisitando a Família, tá? Muito bom, muito bom. Olha, quando você vai falando, né, dessas dores que cada fase viveu, queria lembrar das famílias com crianças pequenas, né? Muitos bebês que nasceram nesse período, famílias que têm enfrentado muita dificuldade, por exemplo, com o sono dos bebês, com a alimentação dos bebês. E a gente acha que é bobagem, né? Mas a gente ver os outros comendo, a gente ver os outros, né, se recolhendo, todos esses ritmos da vida, que é a coisa mais importante para o bebê, né, que são esses ritmos, fica tudo muito arbitrário quando você está preso dentro de uma caixa. Imagina que é como se estivesse numa solitária, né? Vou pensar assim, o que me veio agora. Então, um bebê numa solitária, ele não vê, né, o dia passar, ele não vê a mudança, né, da manhã para a tarde, para a noite, as atividades. Não toma sol, não toma sol. Aleatório, né? É muito aleatório, é hora do quê, né? O que mudou para o bebê, para a percepção do bebê, não tem mudança nenhuma, ele está sempre naquele mesmo ambiente. Então, isso criou uma desorientação muito grande para os ritmos dos bebês, né? Então, a gente observou muitas famílias com problemas gravíssimos dos bebês não conseguirem encontrar o próprio ritmo, porque isso é feito junto com o ambiente, né? Então, essa falta de alteração, o pai que vai para o trabalho e volta para o trabalho, a mãe que sai para ir fazer uma atividade, volta,
a gente achava que isso era uma coisa problemática, né? De repente a gente vê que não sair passou a ser mais problemático, porque assim, os pais dentro de casa olhando para uma tela, o bebê ali, o que está acontecendo? Né? Que informação a gente está dando para esse bebê? Né? Esses bebês mais próximos dos pais, mas mais distantes de um cuidador, sem talvez um cuidador realmente qualificado cuidando dele, né? Porque voltado realmente para isso. Então a gente passou, né? Então agora eu estou falando dos bebês, né? E as crianças pequenas, sem poder brincar, sem poder Então, sair. mas os bebês, a gente viu também que os pais estavam muito irritados. Aqueles pais que trabalhavam fora e voltavam, ainda tinham um pouco mais de paciência com esses bebês, né? Agora não, no contato, sabe, diuturnamente, eles estavam irritados, bravos, né? E você Claro, estava falando, e as crianças pequenas que podiam correr um pouco na rua, ir num parquinho, se movimentar, né? Quer dizer, num apartamento de 40, 50 metros quadrados, não tem aonde correr, só tem móveis, né? Quer dizer, então, foi muito desgastante. Eu acho que a coisa pesou muito essa coisa do espaço, viu? E o tempo também, né? E esses recursos que as pessoas, às vezes, não tinham para lidar com a situação. e as marcações do tempo, né? As marcações do tempo, que também são dadas pelo ir e vir das pessoas. Uhum. Então, isso do pai e da mãe saírem de manhã, não importa o horário, para trabalhar e voltarem à noite ou no fim do dia, né, do trabalho, é algo que marca algo que tem a ver com a espera, que tem a ver com a expectativa, com a organização do tempo. Então, são marcadores muito importantes, né? E marcadores de presença e ausência, né? Que é o que permite que a criança também comece a lidar, né, com a falta. Então, a presença Uhum. permanente, né, a criança que se esconde, né, é, essa brincadeira, ela representa algo da vida dela, né? Porque o papai desaparece e aparece de novo, a vovó desaparece, aparece de novo. E as vovós e vovôs que nem existiam, né? Uhum. Vovós e vovôs que nem puderam fazer parte dessa vida, O que existiu na tela, né? mas para O que existiu na tela, o bebê ainda não existe, ele não consegue saber, não tem nenhum significado aquela imagem para o bebê, né? Não tem significado, não é uma pessoa, né? Então, os avós conseguem se conectar com o bebê, mas o bebê não consegue se conectar pela tela com os avós, né? Então, é algo que realmente nós não sabemos como vai ser, né? Vai ficar postergado, né? Esse aprendizado da falta, de como eu lido com a falta, o que é isso, né? Como é que eu lido com a ausência? Como é que eu construo a imaginação? É um desafio muito grande para essas famílias, para esses bebês, né? você sabe que um dado que a gente teve, aliás, antes da pandemia, eu tive uma doutoranda que pesquisou sobre o home office, pesquisou as questões de gênero, e no home office a mulher sempre acabava trabalhando mais, porque ela atendia a criança, ela dava uma olhada na cozinha, ela punha a roupa na máquina, né? Então, às vezes, ela ia começar a trabalhar às 11 da noite, quando a casa ficava mais quieta, né? Isso num trabalho de antes da pandemia. Agora, você já imaginou, né? Quer dizer, na pandemia, quanto foi prejudicado? Eu acho que as mulheres eu tenho a sensação que as mulheres foram muito mais prejudicadas,
né? Porque trabalharam mais em casa, né? E tiveram que fazer o trabalho ainda. E também ser professor, né? A mãe que... então tem muitos artigos que eu tenho lido sobre esgotamento das mães, né? Na pandemia. E isso tem preço. Tudo que a gente está falando, Denise, vai ter um preço no futuro. Claro. Né? Quer dizer, não é fácil. Né? Não é fácil. Vai ter um Não é custo, fácil. vai ter um custo isso. E outra, né? Uma coisa que a Rosana Galina outro dia comentou, que eu achei muito legal. Ela falou assim: antes da pandemia, as mães ficavam controlando os minutos, né? Algumas mães, né? Tinha essa coisa assim: não fica na internet, não fica no computador, não fica. E com a pandemia, as crianças ficaram obrigadas a estar diante do computador, a estar diante das telas, inclusive para assistir aula. E algumas famílias, inclusive, falaram: não, já ficou muito tempo, quer dizer, só podia ficar para aquilo que eles não queriam, que era para a aula, né? E na hora da diversão, de estar com os amigos, isso era cerceado. E como é que a gente faz agora, né, que ficou liberado a telinha, era o canal, né, de ligação com o mundo? Então, como é que a gente vai agora, depois disso, dessa experiência tão prolongada, como é que a gente vai rearranjar esses contatos? Como é que... Será que essas pessoas que viveram, essas crianças e adolescentes que viveram a pandemia, essa conexão, durante a pandemia, essa conexão tão total através das telas e das redes, como que vão ser as relações pessoais? Eu digo assim, e pior, que foram liberados para usar. Sim. Foram liberados para poder os pais também terem momentos, né, de não dar atenção para os filhos. Então, essa liberação geral, que agora tem que voltar a reeducar, né, quer dizer, também é um problema. Se é que Ainda mais que a gente possível. está... A nossa geração a geração cordão ficou muito mais ligada, muito mais plugada ainda, né? Sim, e o significado que isso tem para as pessoas, porque ficou algo que também tem um sentido, um significado afetivo muito importante. Então, se a gente tem lembrança das nossas brincadeiras de infância, das crianças e adolescentes que fizeram parte da nossa história, dos lugares que a gente ia, né? Que tipo de memórias foram construídas, memórias afetivas, né? Então, esse lugar das redes passou a ser um lugar também de vida, e a gente não sabe como é que vai ser, né, daqui para frente. Uma coisa que eu já havia percebido, já, né, a gente vem vendo, né, o quanto que as redes sociais viraram salas de encontro. As salas de encontro, as pessoas não se conhecem mais para paquerar olhando, né, na rua, na festa. Ai, vai ter uma festa, será que eu vou conhecer alguém? Na nossa época era assim, Zeneide. Você queria conhecer alguém, é assim, você vai mudar de escola. Então era a hora que você ia conhecer alguém novo. Entrou alguém novo na escola, aí você conhece alguém. Ou vai no clube, ou vai, né, fazer uma viagem. Então você conhecia as pessoas em loco. E hoje, não são só os mais velhos, que já não têm escola, já não têm onde encontrar e conhecer pessoas que estão nas redes sociais, mas os adolescentes já estão Então, olha, usando a rede Denise, social. você falou da nossa época. Desculpe, mas nossas épocas são totalmente diferentes. É verdade. Né? Mas eu estou me espantando de você já estar saudosa e nostálgica por essa tua época aí, né? Porque realmente a coisa mudou. E eu não acho, olha, sinceramente, não tem volta, Denise. Não tem volta. A previsão para os 10 anos que vêm, em termos de tecnologia, são terríveis.
sabe? Então, aquela nostalgia dos bailes, dos encontros, sabe, da escola, de uma série de coisas, isso não vai mais existir, segundo os especialistas. É verdade. Né? Quer dizer, acho que a gente vai ter que... E a família, nossa, vamos ver o que nos espera aí nesses... Vocês lembrar de Né? um filme que chama O Baile, Le Bal, que é um filme francês que conta um pouco da história da França através dos bailes, né? Um baile que acontecia todo ano em um determinado lugar. E vai mostrando, né, a mudança das roupas, das músicas, dos hábitos, vai contando uma história através dos bailes, né? Nossa, me deu até um aperto no coração pensar, nossa, baile, não existe mais baile, né? E é isso, quer dizer, o que vai ser, né, da sociabilidade? Eu não sei se você passou por essa experiência. Recentemente, eu tive alguns encontros. Hoje, por exemplo, eu tive um encontro, o terceiro encontro com a turma do primeiro ano, que terminou hoje, presencial. Os encontros presenciais estão, assim, exigindo de mim muito mais do que exigiam antes. Eu desacostumei, sabe? Por um lado, eu fico muito feliz com os abraços. Assim, eu fico feliz mesmo, eu passo o dia feliz depois de receber os abraços. Mas, por outro lado, também, às vezes eu não sei nem como reagir, às vezes eu fico um pouco enferrujada, sabe? Me sinto assim, com falta de repertório, às vezes, né? Não sei, você passou por isso? Olha, passei no fim da semana passada que a gente fez um encontro de uma turma de especialização no espaço, né? Na pousada. E foi muito estranho também, foi muito estranho. Mas tem uma coisa que me marcou mais ainda do que essa coisa. É que a gente pediu para as pessoas escreverem uma carta, colocar no envelope, selar, né, para mandar. Tinha gente que nunca tinha escrito uma carta. Os mais jovens não sabiam quem era destinatário e remetente, não sabiam preencher um envelope. Aquilo me deu um susto, e de repente, né, porque eu perguntei, poxa, mas vocês não recebem? A gente recebe boleto bancário, recebe carta. Qual foi a última carta que você escreveu, Denise? Deixa eu lembrar, que eu pus no correio, né? Carta. Carta que eu pus no correio, porque às vezes eu escrevo carta e entrego, né? Ah, sim, carta. Deixa eu ver. Olha, um pouco antes da pandemia, eu enviei uma carta. Inclusive, eu enviei essa carta para um amigo que estava conversando comigo, assim, ele não mora em São Paulo. E eu estava conversando com ele e tal, e ele falou assim, nossa, faz muito tempo que a gente não manda carta. Foi essa a conversa. Puxa, Sei. coisa, tal. E eu falei, olha, eu sei, eu fazia coleção de papel de carta quando eu era, Sim, quando eu era, sim, eu me lembro dessa época. eu tinha muitos papéis de carta, a gente trocava papel de carta, então a gente comprava as caixinhas, depois trocava com as amigas e a gente fazia uma coleção, né? E eu tinha um monte. E chegou uma hora que eu comecei a querer usar aqueles papéis para mandar carta. E aí então era uma coisa que eu acabei mandando bastante carta. Meu pai sempre teve muito hábito de mandar carta, então, assim, ele mandava cartas quase diariamente. Ele ia ao correio enviar reportagens de jornal lá para a cidade de origem dele, que é Espinosa. Ele vivia no correio, ele sempre mandava cartas, as missivas, né?
Então, era uma coisa que fazia parte, né? Isso foi antes dos e-mails, mas enfim. Aí eu mandei uma carta para esse meu amigo, peguei um papel de carta bem bonito e tal, e mandei uma carta para esse meu amigo. Foi um pouco antes da pandemia, mas eu mandei essa carta porque a gente falou sobre isso. Então, as pessoas que estão assistindo, né? Quantas delas será que mandaram carta, né, nos últimos tempos, nos últimos anos? Porque é o e-mail, né, agora, que é o documento. Você me permite mostrar o livro, pelo menos o 2040? Deixa eu pegar. E outra coisa, você podia falar do próximo livro que você vai lançar também. Tá bom. Acho que você pode ir falando, você escreveu o prefácio? Então, gente, a Ceneide vai lançar em breve, agora no comecinho de 2022, um livro chamado Mitos, Cultura e Família. E é um livro muito interessante, com pesquisas também nessa área dos mitos, da cultura e da família, que vai ajudar a gente a entender alguns fenômenos muito interessantes, como, por exemplo, as relações de gênero. Então, eu estou aguardando a publicação do livro com ansiedade. Já está impresso, ele só está faltando entregar. Acho que nessa semana. Mas o livro que eu queria mostrar é esse daqui, ó. Sim, é muito legal esse livro. Esse livro, ele tem a proposta, né? E tem, por exemplo, também como terapeutas viveram os atendimentos na pandemia. As modificações, sabe? Quer dizer, então, tem muita coisa interessante. E tem também as apostas das pessoas para 2040, que são muito interessantes, né? Então, Quais são as suas apostas para 2040? Conta para gente. as minhas apostas é que a gente... Eu acho que a família vai continuar existindo, de uma outra maneira, mas vai continuar existindo alguma coisa parecida com família, muito de uma família credenciada. Como assim? Sabe, a família que você, pessoas que você considera da família sem ter sangue, você tem vínculo nenhum, assim, né, de consanguinidade, nem adotivo, nem nada, mas amigos, que são como irmãos, como pais, como tios, né? Quer dizer, acho que essa família que eu chamo de credenciada, é a família que você credencia, pessoas que você credenciam como família, e a gente vai ter família no mundo inteiro, né? Quer dizer, eu vou ter uma irmã de coração, você vai ter uma irmã de coração lá na França, né? Você vai ter um outro irmão, sei lá, no Canadá. E então e os filhos, né? Os seus filhos e os meus netos, mais ainda, que é uma coisa que acontece hoje, né? Eles são muito globalizados, né? Eles têm pessoas, né? De todo mundo convivendo e tudo mais. Uma outra coisa, as pessoas muito preocupadas com a natureza. Muitas pessoas se dirigindo, sabe, para uma vida com mais qualidade de vida. Acho que procurando qualidade de vida. Acho que isso é uma coisa imprescindível, que também a gente viu na pandemia, como é duro não ter qualidade de vida, né? Então, para onde vai? Eu moro na Serra, num morro na Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. E a cada semana aparece uma família nova por aqui, sabe? Morando aqui em Santo Antônio do Pinhal, procurando casa, procurando coisa para viver uma outra vida. Isso também eu acho que é fundamental. Acho que o mundo menor ainda,
né? Quer dizer, se hoje tem uma globalização, vai ficar muito mais, quer dizer, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do mundo, a gente vai sentir os impactos, né? E eu acho que as pessoas, elas, uma coisa que eu tenho e que eu tenho muito sentimento é que não vai ter gente muito procurando universidade, essa formação acadêmica, sabe? Eu acho que muita coisa mais funcional, uma coisa mais vivencial. Eu acho que a educação também vai ter que mudar muito para poder ganhar esse novo mundo. E a tecnologia nem se fala, né, Denise? Acho que as pessoas mais velhas vão ficar totalmente analfabetas. Como assim? Analfabetas porque não vão conseguir se comunicar, não vão saber escrever, não vão saber, sabe, as coisas estão, né? Sim. Imagine você, Denise, que com uma certa idade a gente perde, ó, isso daqui. Conheço gente que não consegue, no celular, já conseguir mandar mensagem, sabe? E a gente não... Como que a gente vai arrumar isso? O corpo, eu não sei se vai mudar, sabe? A Tanto gente assim. ensina a mandar mensagem de voz. De voz, tá, tudo bem, a gente ensina a mandar mensagem de voz. Mas acho que... Então, você viu? Então, a gente só vai falar, não vai escrever mais. Tá bom, querida. Agradeço muito, muito, muito. Nada, é sempre um prazer. Ah, Pode contar. trazer essas contribuições. Eu gostei muito do jeito que você trouxe, porque sempre faz a gente se questionar, né, sobre, nossa, e o que eu mais gostei, eu posso falar, que é essa questão de eu me ver como cuidadora de filhos de 20 anos, às vezes, ou como educadora, né, tentando educar quando, né, e as respostas que eu tenho é: mãe, eu já sei fazer isso sozinho, mãe, você não precisa fazer isso, mãe, deixa eu fazer do meu jeito, né? Eu não gosto quando você vem aqui tentar me dizer como eu devo fazer as coisas. Você tem o seu jeito de fazer, eu tenho o meu, né? Então fica tão claro, né, que realmente não é aceito, né, nem o cuidado nem a educação a partir de uma determinada idade, né? Claro que quando está doente aceita um pouco de cuidado, isso sempre é bem-vindo, né? Mas momentos de fragilidade. Mas para mim, é muito legal pensar sobre isso, sabe? Porque eu me vejo como mãe, muitas vezes, querendo cuidar e educar dos grandalhões, né? Acho que todo mundo faz um pouco. Acho que todas nós, acho que todas nós. Todas nós, querida. Tá? Então, tá bom. Muito Tá bom,